Prezados alunos, bom dia. Estou trazendo aqui para vocês essa aula justamente para que vocês consigam ter um acesso ali, ao conceito mais teórico da avaliação. E claro que terá alguns exercícios aqui no meio do caminho. Não quer dizer que necessariamente o que estaremos atuando nesse conceito, o conteúdo aqui vai ser de uma abrangência geral, certo? Pode ser que tenham coisas que caiam, pode ser que tenham coisas que não caiam na avaliação. Entretanto, prestem atenção de um sistema ali que já seja amplo para a gente estar trabalhando, certo? Então, assim, veja toda a viabilidade da situação, compreenda o máximo de situação possível e, junto a essa revisão que vocês vão ter ali da parte de conteúdo, certo? Verifique as anotações que vocês têm no caderno, porque garanto para vocês que ambos já vão dar suporte para que vocês consigam estar trabalhando de maneira adequada e que vocês consigam perceber toda a viabilidade da situação, certo? Então, a gente vai ter esse conceito. A parte ali da revisão, ela vai dar uma abrangência mais generalizada, certo? Entretanto, vejam também as anotações no caderno de vocês ali, porque isso garanto que vai ajudar demais nessa conceituação, certo? Avançando na primeira parte que eu vou trabalhar com vocês aqui vai ser o conceito de óptica, tá? Lembrando que a parte da física que estuda os fenômenos de uma maneira generalizada relacionados à luz, certo? Nessa ideia ou nessa pegada que temos ali, a gente divide em duas temáticas principais, que é o que chamamos ali, no primeiro conceito, de óptica geométrica, que é a parte da óptica que estuda a propagação da luz por meio dos raios luminosos, tá? Os fenômenos que nessa área abrangem são a propagação retilínea da luz, reflexão e refração da luz, espelhos e lentes. Temos também ali a parte da óptica física, que estuda o comportamento ondulatório da luz. Os fenômenos estudados por essa área são emissão, composição, absorção, polarização, interferência e difração da luz, certo? Depois dê uma olhada de maneira específica em cada um desses componentes ali, que isso aí vai estar ajudando vocês a fazer um mapa mental, a tá aprimorando a rotina de aprendizagem de vocês, porque isso aqui vai dar uma contextualização bem ampla desse contexto, tá? Analisando ainda, o que temos ali como referência? Objeto primário ou luminoso, que são aqueles objetos ali produtores de luz. O que temos como exemplo? Estrelas, de uma maneira generalizada, o nosso Sol, vela, vagalume, uma lanterna, uma lâmpada. Então, de uma maneira geral, a gente consegue estar trabalhando com esses contextos, certo? Temos ali um objeto que a gente chama de secundário ou iluminado. E nessa tendência, ou nessa temática, temos ali objetos que não produzem luz. E aí podemos pegar ali uma ampla quantidade de madeira, tijolo, prego, cadeira, enfim, aí a gente consegue estar trabalhando com uma versatilidade até um pouco maior, certo? O que temos ali, ó? Dentro dessa configuração de objeto secundário, temos ainda uma subdivisão, que são os objetos transparentes, ao qual permitem a passagem da luz. Como exemplo, temos vidro liso. Temos também objeto translúcido, que são aqueles ali que a luz passa parcialmente. Como exemplo, aqueles vidros de box de banheiro, na grande maioria, e vidro martelado, vidro canelado. Então, a gente tem essas referências ali, né? Tipo tijolo de vidro. Então, a luz passa, mas você não consegue ver um foco, basicamente, do outro lado, tá? Temos ali também o objeto opaco. Na ideia do objeto opaco, então, ele não permite a passagem da luz. Como exemplo, tem uma madeira, que acaba trabalhando com esse contexto, certo? Bom, vamos ver o que mais a gente consegue estar trabalhando, atribuindo com esses conceitos ali. Alguns princípios são de fundamental importância para que a gente consiga perceber o que está acontecendo e a temática que temos ali que envolve essa grande dimensão ali da física, que é a parte da óptica. E o primeiro princípio fala que a luz se propaga em linha reta, é o princípio retilíneo da propagação luminosa, certo? Outro exemplo que a gente consegue estar trabalhando também seria o segundo princípio da óptica,
que temos ali, que ele diz que é a independência dos raios luminosos, onde a luz ao se cruzar possuem propriedades independentes, tá? Então, assim, se eu tenho um feixe de luz vermelha e um feixe de luz verde e eles se cruzam, o que é vermelho continua sendo vermelho, o que é verde continua sendo verde. Shows, a gente tem muito dessa tendência de estar trabalhando com essa versatilidade de cores em um sistema de iluminação bem amplo. Então, a gente consegue estar tendo ali uma tendência bem generalizada de como que é o procedimento disso. E cada componente, cada feixe, o fluxo luminoso, ele vai ser independente. Então a gente consegue ter ali uma contextualização sobre as correspondências que teremos ali dentro desse aspecto luminoso, certo? Bom, e vamos ver ali também o terceiro princípio da óptica, que garante a reversibilidade do raio luminoso, que é os princípios que são utilizados em espelhos automotivos, certo? Então a gente consegue estar trabalhando com essa referência. Mais alguns detalhes de suma importância quando a gente venha estar trabalhando com a luz, é importante que a gente venha a saber determinados fenômenos, como que funciona, como que procede e qual é a eficiência, eficácia e como que ocorre determinados componentes ali. Então, o primeiro deles é que a velocidade da luz é a maior velocidade que se tem na natureza. O valor não é necessariamente esse, mas se aproxima muito. Então, utilizamos 300 mil quilômetros por segundo, certo? Temos ali outro componente que a gente vai estar trabalhando, que seria a ideia do ano-luz, que é distância, percebam, distância que eu botei, que é percorrida pela luz em um ano. Então, teremos ali, ó, que é, como que eu faço esse cálculo? Pego a velocidade da luz, multiplico por 60 segundos, que tem um minuto, 60 minutos, que tem uma hora, 24 horas, que tem um dia, 365 dias, que tem um ano, chegaremos em um valor de 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. É muita coisa que temos. Isso é apenas um ano-luz. Galáxias e outros componentes estão em distância muito superiores a isso, certo? Então, mas é componente aí para um outro momento para dialogarmos a respeito disso. Bom, vamos pegar ali também a ideia do eclipse, que a gente vai ter ali. Ó. Avançando nessa temática, o eclipse acontece sempre que um corpo entra na sombra do outro. Assim, quando a Lua entra na sombra da Terra, acontece um eclipse lunar. Quando a Terra é atingida pela sombra da Lua, acontece um eclipse solar. Detalhe importante aqui, certo? Primeiro passo, quando a Lua ela entra na sombra da Terra, a Lua ela entra inteira na sombra da Terra, tá? Quando a Terra tem uma projeção da sombra da Lua, é apenas um pedaço da Terra ali que acaba sendo eclipsado. Por que que isso acontece? É a relação das dimensões de tamanhos que temos ali, certo? O tamanho da Terra é muito maior do que o tamanho da Lua. Então, por isso que a Lua consegue estar entrando completamente na sombra terrestre, enquanto que o nosso planeta não entra completamente na sombra lunar, certo? Então, assim, relação de dimensão que a gente vai ter ali. Então, o que a gente vai ter ali, ó, alguns aspectos importantes. A umbra é a região da sombra que não recebe luz do ponto nenhum da fonte, certo? Aí, essa região, a gente fala que ela sofre o eclipse total, certo? A penumbra, por sua vez, o que acontece? É a região da sombra que recebe luz em alguns pontos da fonte. Então, nessa região, a gente dá o nome de eclipse parcial, certo? Então, ali você vai ter uma parcialidade ainda de iluminação da fonte, certo? Bom, como exemplo que a gente consegue pegar por essa relação de dimensão, temos ali o tamanho do Sol, claro, tá? E completamente fora de escala, mas muito fora de escala mesmo, mas o Sol é o maior objeto que a gente vai ter como referência ali. Então, onde a gente tem uma projeção onde a gente vê parcialmente o eclipse penumbra, eclipse total, região que a gente chama de umbra, certo? Então, o que acontece? Ó, cada região a gente vai ter ali, ó, que pega alguns pontos como referência, ponto A, B, C e D. No ponto A, você tem o eclipse total. No ponto D, você também tem. A ideia do ponto D, que a gente pega como referência, é muito quando a gente fala ali na região do apogeu. Então, o que acontece? Quando a Lua está o mais afastada possível da Terra e ela passa entre a Terra e o Sol, e a gente vai ter aquele formato ali, basicamente na forma de anel, certo? Perceba as imagens B e C. Então, você não tem uma região de eclipse total, ele é um eclipse parcial que está ocorrendo, certo? Então, devido às circunstâncias que a gente vai ter ali no meio desse contexto. Tá? Bom, aqui pessoal, eu quis trazer uma imagem do Hubble para vocês ali, do eclipse solar, porém dessa vez avistado de fora do nosso planeta, certo?
imagem excepcional. Bom, temos ali então a ideia do eclipse lunar, né? Como eu disse para vocês. Então a Lua ela pode adentrar na sombra do nosso planeta, certo? E na primeira imagem que temos acima, temos a ideia ali de um eclipse parcial. No segundo, o eclipse ainda é parcial, mas parte da Lua está entrando assim completamente na sombra da Terra. E no terceiro ponto, de fato, a gente consegue estar pegando a ideia do eclipse lunar total, certo? Então, aspectos que temos ali que a gente tem que levar em consideração. Bom, como que ocorre o eclipse lunar? Então, assim, numa velocidade muito ampla, você consegue perceber essa caracterização dela até por intermédio das cores. Quando ela vai entrando basicamente na sombra da Terra, ela tem uma tendência das cores ali, como o vermelho, se propagarem muito mais. Então, você vai ter que a Lua ela tem um aspecto que ela fica mais avermelhado. Em alguns casos, chamam de lua de sangue. Quando a Lua está no perigeu, o mais perto possível da Terra, que ela fica com uma luminosidade cerca de 20% maior e ela adentra completamente na sombra da Terra. E daí você vai ter essa configuração que você consegue perceber até por intermédio da forma com a qual a gente consegue estar vendo essa versatilidade da imagem, certo? Então a gente consegue ter essa composição aí. Bom, primeira pergunta bem rápida ali, ó. O esquema apresenta o alinhamento Sol, Terra e Lua no momento do eclipse. Então temos essa configuração ali, ó. Então ele quer saber ali, ó, que o observador no ponto A vai ver um eclipse o quê? Parcial, total, anular do Sol, parcial do Sol, total do Sol. Perceba o alinhamento Sol, Lua, Terra, a forma com que está sendo formado aquele cone na superfície planetária do nosso planeta. Então, o que a gente vai ter ali como referência? Perceba que aquele ponto A está dentro desse cone. Então, ele está numa região de eclipse total. Beleza? Então, isso é bem versátil para a gente conseguir estar observando. Bom, quando a gente vai estar trabalhando com o aspecto de óptica, não tem como a gente fugir das cores, certo? Então, o que a gente vai ter ali, ó, uma pergunta para vocês. Qual é a cor de camiseta que é mais confortável para sair no sol? Branca ou preta? Cada um de vocês tem sua preferência por cores, mas vamos ter uma coerência física aqui e sabermos que o branco é muito mais aconchegante, vamos dizer assim, para você trabalhar numa condição de sol. Então, o que acontece? O que a gente vai ter como referência? O branco, ele reflete o calor do sol, enquanto o preto acaba absorvendo. Então, a sensação de calor que você vai ter com uma cor preta é muito maior do que com uma cor branca, devido à configuração e característica das cores, exclusivamente das cores, certo? Lembrando que cores, quando vamos trabalhar na física, a gente não trabalha cor tinta, é cor comprimento de onda, certo? E o branco, ela é a composição de todas as cores, tanto que se você for quebrar a luz branca, você tem diversas cores que surgem a partir dela. Tá? A mistura de cores na física, por frequência, chegamos no branco. A cor, a mistura delas, quando trabalhamos com tinta, chegamos no preto. Essa é a diferença mais fundamental que temos ali, certo? Bom, o que a gente vai ter ali, pessoal? A luz ela acaba sendo emitida para todos os objetos em todas as localidades. Imaginando aqui a sala, por exemplo, uma pessoa que tenha uma vestimenta azul e o quadro que tenha a cor verde predominante. Então, o que, que você vai ter ali? Ó? Uma vez que é emitida a luz branca, ela bate no quadro e o que percebemos é a reflexão da cor verde. Isso quer dizer que a gente vai estar trabalhando com o espectro eletromagnético, a gente quebra as cores do arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E o que, que o objeto de cor verde vai fazer? Ele absorve todas as cores e ele nos reflete a luz verde. Então, isso que vai dar a nossa sensação visual, certo? Então, isso é uma característica. Entretanto, a mesma luz branca que está iluminando o quadro é a mesma luz branca que está iluminando todos aí na sala de aula, inclusive uma eventual pessoa que esteja utilizando uma vestimenta azul. Então, o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai sim receber a luz branca e a sua roupa vai absorver as cores do espectro eletromagnético e ela vai refletir qual? O azul, que é o que vai dar a nossa sensibilidade visual, certo? Então é isso que a gente vai ter ali, ó, no conceito para que a gente consiga estar trabalhando de uma maneira mais clara e ampla, certo? Bom, temos isso como base de conferência. Quando a gente vai estar trabalhando, e aí tem um experimento que a gente consegue estar verificando que é o disco newtoniano, a gente consegue ter essa referência que a gente consegue estar vendo ali
toda essa base de influência para que a gente consiga ter como base de aplicabilidade. Então, temos ali as cores principais, ali que é o vermelho, o verde e o azul. Temos ali o formato RGB, tá? Red, Green e Blue. E aí existem os pontos ali de intersecção entre elas. Perceba que entre o vermelho e o verde temos ali o amarelo que surge como cor, tá? Perceba que ali entre o vermelho e o azul trouxe uma cor um rosa, meio estranho ali que a gente vai ter ali, que a gente chama de magenta. A gente vai ter ali entre o verde e o azul, aparece um azul numa tonalidade um pouco mais clara, que a gente chama de ciano, certo? E a mistura de todas elas ali, temos o branco. Para quem tem impressora da Epson em casa, percebe que os cartuchos de tinta são divididos em pelo menos 4, que você vai ter ali, que é o preto, o amarelo, o ciano e o magenta. E a partir disso você consegue ter uma configuração generalizada para todos os tipos de cores que você precisa, certo? Então aí a gente consegue estar trabalhando com essa tendência, essa aplicabilidade, ok? Vamos avançar mais um pouquinho? Olha o que ele fala ali, ó. A figura mostra a bandeira do Brasil de forma esquemática. Sob luz branca, uma pessoa vê a bandeira do Brasil com a parte 1 branca, 2 azul, 3 amarelo e 4 verde. Se a bandeira for iluminada por uma luz monocromática amarela, vamos quebrar a palavra, mono, cromática cor, apenas uma cor e essa cor é amarela. A mesma pessoa verá provavelmente, letra A parte 1 amarela e a 2 preta, letra B, a parte 1 amarela e a 2 verde, letra C, a parte 1 branca e a 2 azul, letra D, a parte 1 branca e a 2 verde. Pessoal, lembrando que a gente vai ter ali a percepção de cores. Ó, então, a bandeira nacional ela é dividida em 4 cores principais. Então, temos ali o verde, o amarelo, o azul e o branco. O branco ele é reflexivo. Qualquer cor que você joga nele, ele vai refletir aquela cor mesmo, tá? Então, se você joga o branco, ele vai refletir o branco. Mas se você joga o amarelo, ele volta o amarelo. Então, você consegue perceber isso se você compra um livro novo, você tira ele do plástico e você vai ler esse livro, embaixo de um abajur, e esse abajur que você pega ali, ele tem uma cor bem amarela. Então, o que que você vai perceber? Que as páginas elas ficam amareladas. Mas poxa vida, você comprou o livro agora? Como assim que está com as páginas amareladas? Não faz sentido. De fato, quando você vai analisar nesse contexto, parece que não faz mesmo. Mas a tendência temática, quando você vai ter então essa ideia dessa aplicabilidade, então é assim que funciona, beleza? Então é isso que a gente vai ter ali como base de referência. Então assim, tudo que reflete vai gerar aquela cor. Então o amarelo vai refletir o amarelo, continua amarelo. Demais cores, como verde e azul, eles vão absorver. E quando a gente absorve, a gente fala que ele fica preto. Na física, a gente define assim. Ah, mas ele vai ficar um azul marinho e ele vai ficar ali um verde mais escuro? Vai, no aspecto visual sim, perfeito, é isso mesmo. Mas na física a gente define como preto e ponto final, tá? Então assim, não inventa moda nesse conceito aí. Então a gente vai ter então essa aplicabilidade para que a gente consiga estar tendo então essa referência, ok? Então vamos lá para que a gente consiga entender certinho o que está acontecendo. Joguei a luz branca, então o ponto verde absorve, ficou preto. O amarelo reflete, ficou amarelo. Beleza, tudo certo. O azul absorve, ficou preto. E o branco reflete, ficou amarelo. Então, olha o que a gente vai ter na letra A. A parte 1 ficou amarela, perfeito. E a 2 ficou preta. Perfeito, gente. É isso que a gente vai ter lá como referência, tá? Então, assim, sempre trabalhou com cores. Cor na mesma frequência, então ele vai fazer o que? Ele reflete. Então, assim, o amarelo reflete o amarelo. Ele absorve todas e reflete o amarelo. Mas quando você trabalha somente com o perfil de absorção, então a gente chama de preto na física, ok? Vamos lá. Na óptica geométrica, pessoal, a gente vai ter algumas propriedades também que a gente vai ter muita triangulação. A gente vai fazer sim o uso da matemática e sim faremos uso de funções trigonométricas atreladas. Só que a minha funcionalidade, minha finalidade que não é entrar em trigonometria. Entretanto, a gente vai fazer uso dela para que a gente consiga estar trabalhando de maneira mais conceituada, certo? Então isso é uma coisa que a gente não consegue escapar. Três funções trigonométricas são as principais, sendo cosseno e tangente. Para a gente, o que vai ser mais importante vai ser a função tangente, tá? Olha um exemplo que temos ali, ó. Em uma cidade, o Sol bate às 14 horas e projeta uma sombra que se estende por 45 metros, fazendo um ângulo com o Sol de
fazendo um ângulo de 33 graus com o solo. Qual é a altura dessa igreja? Então, a gente vai ter o quê? A incidência solar nessa igreja que projeta uma sombra. A gente consegue viabilizar isso na forma triangular, certo? O que a gente vai ter ali, ó? A gente vai pegar a ideia, por exemplo, da função tangente. Tangente, ele é definido como cateto oposto dividido por cateto adjacente. A gente muda um pouquinho o nome. Ao invés de cateto oposto, a gente vai chamar de altura. Ao invés de cateto adjacente, a gente vai chamar de distância. E a gente aplica isso na física. Altura eu represento por h, distância eu represento por d, e tangente do ângulo θ, eu dependo do ângulo que ele aparece ali. Como que vai ficar? Então, ó, eu vou ter ali, a altura dessa igreja vai ser igual a 45 vezes 0,649, que é o correspondente da tangente de 33 graus. Quando eu efetuo essa multiplicação, chegaremos então à altura dessa igreja de 29,20 metros. Beleza, gente? Morreu a questão, certo? É isso e ponto final. Então, já finalizamos essa parte aí. Bom, vamos trabalhar um pouquinho com o conceito de espelhos, de maneira bem rápida, certo? Então, ali, ó, em uma superfície que reflete a luz, podemos ter o espelho plano, côncavo ou convexo. O que vamos ter ali? Ó? Na ideia do espelho plano, pessoal, ela reflete a luz que incide em sua superfície, de forma a preservar a distância do objeto ao espelho ser a mesma do objeto em relação à imagem, certo? Então, ali, ó, por que os carros oficiais têm essa escrita? Para que o motorista que está à frente possa ler com exatidão, mediante o auxílio do espelho, né, a frase escrita da maneira correta. Perceba que o espelho ele vai fazer a inversão horizontal dos componentes. Isso quer dizer o quê? Então, assim, a tua mão direita na frente do espelho, ela se torna a sua mão esquerda, certo? Isso pela configuração, pela característica. Então, que a gente vai ter lá. Então, aí a gente já consegue ter uma tendência matemática. O nome disso se chama de enantiomorfismo, certo? Palavra meio estranha, meio confusa, mas é isso que a gente vai ter ali como base de referência, certo? A partir desses elementos, a gente consegue então ter uma noção da versatilidade desse componente e ver a forma qual ele vai estar trabalhando. Então, a gente consegue ter tendências, certo? Só que quando a gente pega espelhos, eu posso pegar e ter uma dobradiça, por exemplo, entre eles e fazer com que eles se dobrem para tentar fechar com a parte da frente do outro espelho. E aí isso pode gerar um ângulo. Quando a gente fala disso, trabalhamos então com o que a gente chama de associação de espelhos, tá? Onde temos ali uma equação que ela define n como sendo o número de imagens, 360 graus divididos por alfa, que é o ângulo de referência, menos 1. Então, aí a gente já consegue estar trabalhando com toda essa eficácia para que a gente consiga ter uma tendência de como que a gente consegue proceder por intermédio dessa situação, certo? Lembrando que quanto menor o ângulo, maior o número de imagens que teremos ali. Agora, quando a gente vai estar trabalhando na ideia do espelho côncavo, o que teremos ali? Ó? É que, imagina uma calota esférica que teremos ali, só que ela é feita de vidro, e eu tiro um bife dela, e a parte que vai refletir é a parte de dentro. Lembre-se, se você tem assim, ó, essa ideia dessas ranhuras aqui, ó, isso aqui representa o fundo do espelho, é a parte que não reflete, beleza? Mas temos ali a ideia do centro de curvatura, que é um ponto de referência importante, temos o foco e temos também o vértice, certo? Então, o que a gente vai ter ali? Ó? A partir disso, temos as definições das imagens, e aí vocês conseguem verificar aí no seu caderno as localizações, conforme vai estar o objeto em relação, basicamente, ali ao conceito do espelho, sendo que a imagem ela pode ser definida como real ou virtual, é uma ou outra, jamais as duas. Temos aí que a imagem ela pode ser direita ou invertida, certo? Também uma ou outra, que a gente vai ter ali, ó. A imagem definida como real, o que teremos ali? Pelo menos dois raios luminosos se cruzando. A virtual, basicamente você vai ter o prolongamento dos raios luminosos. Uma imagem direita, você vê ela normal, invertida você vê ela de cabeça para baixo, certo? E aí você vai ter aqui, ó, mais algumas definições que conforme a localização do objeto em relação aos pontos de referência, centro de curvatura, foco e vértice, a imagem tem a característica de ser maior, igual ou menor. Isso trabalhando em relação ao objeto real, certo? O objeto original, vamos dizer assim, ela pode ser maior do que o objeto original, ela pode ser menor do que o objeto original, ou ela pode ser até mesmo igual ao objeto original, certo? Então depende muito da temática que você vai ter. Alguns
objetos ali, então você consegue ter essa tendência ali na casa de espelhos, por exemplo, que você consegue ter essa aplicabilidade. Então você vê muito isso em parques temáticos. Bom, vamos ver ali, pessoal. Outra coisa ali que a gente acabou focando ao longo desses tempos ali foram os distúrbios da visão. Então trouxe aqui um olho para vocês ali, ó, definindo alguns pontos de referência, como córnea, tá? Temos ali então a pupila, que é a entrada da luminosidade do nosso olho. Tá? Temos a íris, que vai ser basicamente aonde você vai ter um aspecto do DNA dos seus familiares, onde vai gerar a coloração do seu olho. Tá? Ele pode ser castanho, tendo uma tonalidade do castanho escuro, que a gente vai ter o preto, ou castanho claro, que a gente vai ter o verde, certo? A gente pode ter o azul também ali como referência. Então a gente vai ter ali essas temáticas ali quando a gente acaba trabalhando com cores. Temos o cristalino, que é uma lente interna ao nosso olho, tá? Que ajuda a fazer o direcionamento do raio luminoso que entra. Temos o humor vítreo ali, que é uma parte ali como se fosse um açúcar cristal, que ele permite a passagem da luminosidade em seu interior. Temos ali lá no fundo, basicamente ali do olho, a retina, que a gente vai ter ali alguns músculos que a gente acaba trabalhando, é onde na retina que você vai converter o aspecto de luz em eletricidade, é onde você consegue estar fazendo basicamente ali a conversão desses aspectos ali que eu vou dizer para vocês que sejam luminosos, convertendo em eletricidade. E aí, por sua vez, ele acaba passando desse ponto ali por intermédio do nervo óptico e ele acaba avançando, basicamente, para que você consiga ter uma conexão do seu olho diretamente com o seu cérebro para converter luz em eletricidade e o seu cérebro consegue estar criptografando isso, convertendo isso em imagem, certo? Então, a gente tem alguns elementos que a gente consegue estar trabalhando dentro dessa pegada aí. O que a gente tem ali? Alguns distúrbios da visão, então miopia, hipermetropia, presbiopia, daltonismo, catarata, astigmatismo, glaucoma, estrabismo, de maneira bem rápida. Aqui, ó, miopia, dificuldade de ver a longa distância, hipermetropia, dificuldade de ver a curta distância, presbiopia, distúrbio da visão, que ocorre por volta dos 45 anos, em que ocorre uma perda da elasticidade do poder de acomodação do cristalino, o indivíduo não tem mais a nitidez nos objetos ali, e a vista ela se apresenta mais cansada com o passar do tempo. Tá? Temos ali o daltonismo, pessoas que não distinguem as cores verde e vermelha, tá? E acabam embaralhando um pouco os fatores das cores, tá? Mas isso existe em grau, basicamente, de daltonismo, então mais avançado realmente, a pessoa não consegue perceber basicamente nada dessa diferença. A gente vai ter ali, ó, a catarata, que de uma maneira simples e objetiva é opacidade parcial ou total do cristalino, tá? Então, ou seja, é um bloqueio luminoso que a gente vai ter da luz ali, onde você não consegue estar enxergando basicamente nada, que você vai ter ali de referência. A gente vai ter ali, ó, o astigmatismo, então um defeito óptico resultante de uma curvatura desigual, ou irregular que temos ali da córnea, é mais raramente no cristalino ou no globo ocular, como um todo, né? Gerando então toda essa situação ali. Temos o glaucoma, que é uma doença que acomete os olhos, ocorrendo principalmente quando há um aumento da pressão intraocular, chegando a lesionar no nervo óptico e a provocar problemas de visão. A falta de tratamento pode levar à cegueira. A doença surge quando há uma alteração na anatomia da câmara anterior ocular associada ao ângulo, impedindo que o humor aquoso saia, o que acaba por aumentar a pressão intraocular. Ou seja, então é como se o teu olho continuasse crescendo, mas a tua órbita craniana não permite isso, gerando então essa complicação. Bem difícil esse contexto aí. O que a gente consegue estar trabalhando também ao longo dessa temática é termos ali, ó, também o estrabismo, que é o desvio de um dos olhos à direção correta, de modo que o indivíduo não consegue dirigir simultaneamente os eixos. Então, tem ali basicamente o visual para o mesmo ponto. Então, o que, que você vai ter ali? Ó? Então, a pessoa que tem estrabismo, ela não consegue estar centralizando o olho, então ela vai ficar levemente para a lateral. Então, assim, seja para um lado, seja para o outro, dificilmente para cima e para baixo. Mas você consegue perceber que há diferença no eixo de foco dessa pessoa e acaba sendo bem nítido. Isso aí. Temos então também aqui ó, vinculado a ideia da lei de Snell.
tá? Aonde a gente vai ter ali, ó, que é o que a gente conhece como lei de refração da luz, em que ela é transmitida de um meio para o outro, passando da água para o ar, por exemplo. E aqui surge o primeiro valor que eu quero que vocês decorem, que o índice de refração do ar vale 1, certo? Então a gente vai ter essa configuração ali, ó. Nessa mudança de meios, a frequência da onda luminosa não é alterada. Você altera a velocidade de propagação, certo? Você altera o índice de refração, mas a frequência ela se preserva. Isso é uma característica que a gente vai ter ali, tá? Embora a sua velocidade, seu comprimento de onda se modifiquem, a sua frequência nada se altera, tá? Então, ponto importante isso aí. Bom, com a alteração da velocidade de propagação, ocorre um desvio na direção original. Então, temos ali essa configuração, tá? Então, a gente vai ter ali um meio de incidência, um meio de refração, e percebam, aquela relação angular que temos, ele é exclusivamente em função da normal. Então, assim, a normal é aquele pontilhado. O ângulo que você pega é a partir do pontilhado. Ah, mas ele está me dando o ângulo de baixo ali daquela região de divisão, que a gente chama de dióptro, em relação ao raio. Beleza? Faz 90 graus, menos aquele cara, você acha o ângulo de referência que você quer, que ele tem que ser em função da normal, obrigatoriamente. Tá? E aí, outro detalhe que tem, quanto maior for, basicamente, a abertura desse ângulo em relação à normal, isso indica que o índice de refração daquele meio é menor. Agora, quanto mais coladinho tiver aquele raio 2 ali, por exemplo, ou raio 1, indiferente, se ele estiver mais próximo da normal, o que a gente vai ter ali? Esse cara, em específico, ele tem um índice de refração maior do que o outro. Tá? Então, assim, em comparação, você não vai ter índice de refração igual. Você tem uma tendência de um ser maior, o outro ser menor. E aí, por intermédio dos cálculos, você consegue verificar essa situação. Geralmente, trabalha-se muito com o ar, como sendo ali a ideia do meio 1. Mas isso não é regra absoluta. Pode ser que apareça um outro componente. Tá? Então, atenção com isso. Porém, caso apareça o ar, dificilmente ele vai te dar a informação, mas saiba que o índice de refração do ar vale 1, beleza? Então, isso e ponto final. Então, é esse o primeiro valor que eu quero que vocês decorem. Bom, primeira lei da refração, diz ali, ó, a primeira lei da refração diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal ao ponto de incidência são contidos no mesmo plano. Ali, a segunda lei diz que a refração é utilizada para calcular o desvio dos raios luminosos ao mudarem um meio e é expressa por N1 vezes seno θ1 igual a N2 vezes seno θ2, que já utilizamos muito essa parte dessa equação, ok? Com isso, encerramos aqui essa parte da óptica, vamos avançar mais um pouquinho para a gente estar pegando outras temáticas. Avançando, temos a parte de ondulatória. Vamos lá então. Ondulatória é a parte da física que estuda as ondas. Qualquer onda pode ser estudada aqui. Ondas do mar, a gente leva em consideração, ondas eletromagnéticas, então a gente consegue estar trabalhando com esse conceito. Claro, cada uma tem uma natureza física diferente, mas a gente consegue sim compreender um pouco dessa temática dentro desse contexto. Bom, o que temos aqui? Ó? Então, a classificação de ondas segundo sua natureza. Eu posso dividir elas em ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Lembrando que onda mecânica precisa obrigatoriamente de um meio material para se propagar. E aí temos a ideia da onda do mar, a onda sonora, a onda em uma corda. As eletromagnéticas são ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar em meios materiais, como a luz, raio-x, sinais de rádio. Então, assim, elas podem, mas elas não são obrigatórias, elas não têm uma dependência exclusiva dessa situação, certo? Então, a gente tem ali essa configuração. Bom, conforme a gente vai ter esse padrão de ondas, a gente consegue ir reclassificando. Então, conforme a direção de propagação, a gente consegue dividir a onda em 3 etapas, sendo elas unidimensional, que ela se propaga em uma única dimensão, exemplo de uma corda. Uma onda bidimensional, que ela trabalha em duas coordenadas, certo? E aí, eixo x e eixo y, que a gente vai ter ali. Então, a gente acaba atuando no meio desse sistema. E a gente vai ter uma onda tridimensional, que ela se propaga naturalmente nas 3 dimensões, certo? Então, aí a gente vai ter o som, que acaba fazendo isso. Interessante disso é que se você estiver no espaço, por exemplo, e você gritar pedindo socorro, então ninguém te ouve. Mas o estranho é que você consegue ouvir basicamente as suas atribuições corporais.
por exemplo, o coração pulsando, você consegue ouvir ali teu estômago digerindo e talvez outros barulhos que ocorram no interior do seu corpo. No planeta existe um local que ele é conhecido como o local mais quieto, mais silencioso do mundo. Eu só não me recordo agora aonde que é esse local. Mas algumas pessoas que já foram lá fazer algumas análises, alguns experimentos ali, eles ficaram realmente assim assustados com o fato de você estar ouvindo basicamente teu próprio corpo trabalhando. Então deve ser uma situação um tanto quanto estranha, talvez até incômoda em alguns momentos, né? Mas a gente tem lá essa tendência e essa aplicabilidade ali. Então, vamos pegar ali mais uma situação. Ó. Classificação quanto à direção da propagação. Tá? A onda pode ser longitudinal ou transversal. Onda longitudinal são ondas que é onde a vibração da fonte é paralela ao deslocamento das ondas. Exemplos ali das ondas que a gente pode estar levando em consideração, a gente tem do alto-falante, que a gente pega ali como representação, ou trabalhando com meio material, que fica até mais fácil para a observação de vocês. Imagina que você está dentro de uma banheira e você fecha a mão em formato de concha e você desloca ela por sobre a água, com parte da sua mão estando submersa e a outra parte acima do nível da água. Conforme você vai fazendo essa movimentação, a água que tiver ali basicamente em contato com a palma da sua mão, ela vai seguir a trajetória da sua mão. Então, isso é uma onda longitudinal. Então, a fonte de emissão ali está fazendo a movimentação e o produto, vamos dizer assim, que está sendo deslocado está indo exatamente no mesmo contexto. Uma onda transversal, a vibração é perpendicular à propagação da onda. Então temos as ondas eletromagnéticas, ondas de uma corda, aonde você balança a mão de cima para baixo de maneira rápida e gera as ondas que elas vão estar sendo deslocadas ali na horizontal. Tá? Bom, temos ali outras configurações aí que são importantes também nesse contexto ali. Dentre eles temos a ideia da frequência, tá? Que é o número de oscilações por onda por um certo período de tempo. A unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades, o SI, é Hz, HZ, equivale a 1 segundo e é representado pela letra F. Então, quando dizemos que a onda vibra 60 Hz, significa que ela oscila 60 vezes por segundo. A frequência de uma onda só muda quando houver alteração na fonte. Certo? Então, assim, eu estou fazendo uma movimentação. O coração de você expulsando, por exemplo, então ele vai ter uma certa quantidade de batimento cardíaco. Se você faz um esforço físico muito maior, a quantidade de batimentos aumenta. Então, aí o que acontece? Então, aí você vai ter, você acaba sendo a fonte, alterou a fonte, que é o coração ali, então altera o ritmo, basicamente, do batimento. Período é o tempo necessário que a fonte produz uma onda completa. No SI é representada por T e é medida em segundo. Vamos voltar ao nosso exemplo do coração. Teu coração está pulsando com uma frequência de 60 de 1 Hz, basicamente ali, um batimento a cada 1 segundo, 60 vezes por minuto. Com uma atividade física intensa, o que acontece? Pode ser que ocorra do seu batimento dobrar, chegar a 120 batimentos por minuto. Isso pode acontecer? Pode, gente, é mais comum do que vocês imaginam, esse tipo de situação. Entretanto, o que acontece a partir disso é que daí o tempo de batimento se reduz para você jogar nutrientes para o teu corpo, espalhar isso também é oxigenação. Então, aí você vai ter essa situação ali. Temos ali também o comprimento de onda. É o tamanho de uma onda que pode ser medida em 3 pontos diferentes: crista a crista, início ao final de um período ou do vale até o próximo vale. Crista é a parte alta da onda, vale é a parte mais baixa e representamos por lambda. É essa letra aí, basicamente esse Y de cabeça para baixo. Velocidade que temos aí, então, todas as ondas possuem uma velocidade que é sempre determinada pela distância percorrida sobre o tempo gasto. Nas ondas, essa equação fica representada ali como velocidade igual ao comprimento de onda divididos pelo tempo, mas é muito comum você vai estar trabalhando como 1 sobre o tempo, que a gente vai ter definido como frequência. É normal você ver essa equação representada por V igual a lambda F. Super comum você ver isso, tá? Então ele fala de amplitude, que é a altura da onda e a distância entre o eixo da onda até a crista. Então, quanto maior for a amplitude, maior será a quantidade de energia que a gente pode transportar, certo? Então, temos essa caracterização. Avançando aqui, ó, o gráfico representa a velocidade de propagação pelo seu comprimento de onda. Qual é a sua frequência? Pessoal, perceba, vamos interpretar essa situação.
Esse ponto é a origem que temos aqui, ó, que eu estou circulando, começa no ponto zero, certo? Ela se expande até aqui, ó, o ponto E. E o ponto E está marcando 8, mas é 8 o quê? 8 metros. Por isso é importante verificar a unidade de medida do correspondente, certo? Cada quadradinho aqui, ó, equivale a meio. Então, tem aqui meio, 1, 1,5, 2. Para baixo é a mesma coisa, ó. Menos meio, menos 1. Menos 1,5, menos 2. Percebo que a sinuosidade ela está tocando esses pontos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A minha velocidade vale 2. Vale 2 o quê? Vale 2 metros por segundo. Então, vamos aplicar esse sistema de cálculo para ver como que a gente consegue estar saindo dessa situação e como que a gente consegue distinguir esse conceito. Então, vamos lá. A minha velocidade vale 2, o meu comprimento de onda vale 8, minha frequência eu não sei. O 8 que está multiplicando passa dividindo, vai ficar 2 divididos por 8. Se você quiser simplificar, vai dar 1 sobre 4, mas dividindo vai chegar em 0,25 Hz, certo? Ou seja, ela vai percorrer 1/4 da onda a cada 1 segundo. Então, vamos perceber ali o tempo, como funciona, que é 1 sobre frequência. Então, vai ficar 1 dividido por 0,25. Teremos ali que essa oscilação que avança do ponto A até o ponto E, ela vai ocorrer sim, mas ela vai demorar 4 segundos para que ela ocorra, certo? Então, a gente consegue estar trabalhando com essas atribuições ali quando a gente consegue fazer esse vínculo temporal, ok? Então, é isso que a gente vai ter lá, a relação da velocidade com o comprimento de onda e também do tempo com a frequência, certo? Bom, avançando, temos ali a ideia da velocidade do som, tá? Velocidade do som que a gente vai ter ali é um valor de correspondência, mas qual é essa velocidade? Então, assim, no ar, em condições normais de pressão que a gente vai ter ali, ó, no nível do mar, a temperatura de 20 graus, as ondas sonoras se propagam aproximadamente 343 metros por segundo. Mas, assim, temos uma equação que a gente acabou verificando em aula, que vocês têm na anotação do caderno de vocês, então vocês conseguem mostrar com bastante exatidão essa situação, a relação entre temperatura e velocidade. Mas o que eu posso trazer para vocês e afirmar é que a velocidade de propagação no meio sólido ele é maior do que no meio líquido, que é maior do que no meio gasoso. Qual é a justificativa para isso? Que quanto mais próximos se encontram os átomos, maior é a agitação que eles têm e mais rápido você consegue movimentar o seu átomo vizinho. Então, por isso você tem uma agilidade muito maior. Então, a velocidade acaba se ampliando cada vez mais nesse contexto. E aí o que a gente vai ter? No mar, por exemplo, que é um meio onde os componentes da matéria estão muito mais próximos do que no ar, a velocidade de propagação da onda sonora é de aproximadamente 1.522 metros por segundo. Quando a gente analisa a borracha, aproximadamente 1.500. Quando a gente analisa o aço, aproximadamente 6 quilômetros por segundo, que a gente vai ter ali. No alumínio, cerca de 4.420 metros por segundo. Então, são algumas informações aqui que eu estou trazendo para vocês, só que vocês percebam que essa velocidade ela depende do meio de propagação, certo? Então, assim, quanto mais compactado for esse meio, então, assim, quanto mais próximos estiverem os átomos, então mais rápido acaba ocorrendo essa situação, beleza? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente acaba trabalhando com o aspecto do comprimento de onda. Então, o que a gente vai perceber ali, ó? Perceba que eu estou compactando as ondas. Eu saio de uma onda grande, que é a onda de rádio, eu passo pelas microondas, vou para o infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e chego ali finalmente nos raios gama, onde a gente vai ter um padrão de energia muito amplo. Então perceba que eu estou compactando as ondas, tá? Que aparece na parte de cima. Na parte de baixo, perceba que a minha frequência está aumentando, que a gente vai ter ali. Então a gente acaba trabalhando com essa caracterização. Então, olha o que acontece ali. Ó. A temperatura de corpos com essa radiação representa o comprimento de onda mais intensamente emitido. Então, a gente consegue estar representando esses elementos que mais para frente a gente vai ver que isso aí pode representar uma base do que a gente conhece como diagrama de corpo negro. Mas isso é para um outro momento, a gente vai ver futuramente essa parte ali. Ó. Mas perceba que quanto menor é o comprimento de onda, a gente compensa isso aumentando a frequência, certo? Então, isso para que a gente consiga estar percebendo essa situação. Avançando mais um pouco, estaremos trabalhando agora com a parte da acústica, certo? A última etapa, basicamente, que temos ali nesse nosso primeiro trimestre. A acústica é a parte da física que estuda o som. O som é uma onda mecânica
mecânica, que possui intensidade e frequência necessária para ser percebida pelo ser humano, ou, no caso, pelo ouvido humano. Entendemos como onda mecânica é uma onda que precisa de meios materiais, como o ar ou o solo, para se propagar. As frequências audíveis pelo ouvido humano ficam ali entre 16 Hz a 20 mil Hz. Ali, mas a gente arredonda para 20, de 20 a 20 mil Hz, tá? Ou a gente pode chamar o mil na física, a gente compacta com a letra K, então a gente chama de quilo. 1000 metros, 1 quilômetro, que a gente vai ter ali. 1000 gramas, 1000 quilogramas, que a gente vai ter ali. 1 quilograma, que a gente vai ter. Então a gente consegue fazer essa relação. Dentro dessa faixa, encontra-se a voz humana, instrumentos musicais, alto-falante. Então a gente vai ter uma gama de informações que acabam sendo pertinentes nesse contexto, certo? E aí o que a gente vai ter como base de informação? Ó, abaixo dos 16 Hz, a gente vai ter ali, ó, é o que a gente conhece como infrassom, que é produzido por vibrações de água em grandes reservatórios, batidas do coração. Então a gente vai ter esses elementos. Acima disso, de 20 mil kHz, então são ultrassons que a gente vai ter, que alguns animais acabam emitindo, como ali morcego, grilo, gafanhoto, que a gente vai ter ali. Então a gente acaba tendo essa configuração. Lembrando que na natureza, se você quer ser ouvido, geralmente você vai estar vinculando isso à ideia de acasalamento, certo? Então não esqueçam disso. Se você não quer ser ouvido, você não quer ser caçado. Resumindo, seria basicamente isso, tá? Então temos ali exemplos que a gente acaba utilizando como sonares, aparelhos médicos e industriais, tá? Bom, vinculando a ideia de instrumentos musicais, temos ali instrumentos de corda, que é o que a gente vê ali na primeira imagem à esquerda, certo? Então temos alguns elementos ali que a gente consegue estar pegando isso como referência, tá? O mais típico e comum no Brasil é o violão, sem sombra de dúvidas, certo? Então a gente tem, claro, uma gama de instrumentos muito amplo, mas vamos a partir do comum. Então você vai ter vibração de corda, essa corda então ela vai ser amplificada pela caixa acústica e aí você vai ter ampliação sonora, basicamente naquele espaço, certo? Todos os demais instrumentos eles têm a mesma finalidade e a mesma funcionalidade. O que altera, basicamente, o tamanho da corda com o tamanho relacionado do instrumento. Mas a funcionalidade é a mesma, vem por vibração de corda, certo? Quando a gente vai estar trabalhando ali com instrumentos de sopro, então temos aí mais alguns elementos ali que se encontram à direita, que a gente vai ter ali, certo? Também a mesma configuração. Então você vai perceber ali que o ar ele acaba passando pelo interior desse componente. E aí você vai ter o quê? Vai ter a vibração, que ele acaba sendo consistente naquela referência. Então, o que você vai ter como base? Então, movimentação do ar, sempre. Então, assim, você vai ter que o cano ele pode ser maior ou ele pode ser menor, mas a gente vai ter que o princípio básico é o mesmo, a finalidade e a funcionalidade é igual, que a gente vai ter lá. Então, isso acaba não se alterando com esse contexto, certo? O que diferencia é que esses elementos ele pode ser definido como tubo aberto ou tubo fechado. O tubo aberto, ele indica que você vai ter que a passagem de ar vai de um ponto para o outro, passa pelo interior desse componente e sai do outro lado. Agora, quando é tubo fechado, ele entra e sai pelo mesmo local. Essa é a diferença que a gente vai ter ali nesse comportamento, nessa configuração, certo? Abaixo ali temos os instrumentos, basicamente de impacto, instrumentos de percussão que teremos ali. E aí a gente vai ter ali alguns elementos que você depende de impacto. Não necessariamente você tenha que bater com a mão. Geralmente você segura algum objeto para que você bata nele ali. Eventualmente, para que ele não seja pontiagudo. Então ali para não estar perfurando aquela membrana. Geralmente ali você tem como se fosse um bastão, às vezes ali ele é emborrachado na ponta, para que você dê batidas e é de alto impacto. E aí você vai ter uma produção muito ampla. Aonde é comum vocês verem isso é fanfarra. Então, para quem já teve no colégio, participou da fanfarra ou já viu basicamente ali a fanfarra se preparando para um determinado momento, uma determinada apresentação, então percebeu que tem diversos desses instrumentos ali de percussão, certo? Então a gente acaba trabalhando com essa ideia dessas batidas, desses impactos que temos ali, que é de maneira bem ampla utilizada, certo? Bom, temos ali, pessoal, elementos que a gente vai ter ali, ó, que traz a ideia da ressonância, certo? Que é o fenômeno que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitação de frequência igual
de uma de suas frequências natural de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Temos aí também a ideia do eco e reverberação. O eco é o som refletido, percebido com intervalo de tempo suficiente para ser distinguido do som original. E isso equivale a um intervalo de tempo superior a 0,1 segundo. Já quando a gente vai estar trabalhando com a reverberação, esse intervalo de tempo não é suficiente, a tua voz fica estranha. É a mesma coisa ali que quando você está na sua casa, você retira todas os seus pertences do quarto para pintar as paredes, por exemplo, e você percebe que lá dentro você fala, a tua voz fica um tanto quanto engraçada. E isso é por causa do efeito da reverberação, certo? Temos a interferência, que quando dois pequenos objetos, como duas pequenas pedras, por exemplo, batem sobre a superfície de um lago, gerando duas ondas circulares que se propagam sobre essa superfície. Então a gente vai ter isso, é uma interferência. Ela pode ser construtiva ou destrutiva. A destrutiva ocorre quando as ondas não têm a mesma fase, possuem caráter de aniquilação, ou seja, uma acaba inibindo a outra ali. O que eu posso dar como exemplo para vocês é como se fosse dois rádios na sua casa, você está no seu quarto, seu irmão ou sua irmã está no outro quarto, você liga teu rádio ao último volume, ele liga também, e aí você não consegue entender nada. Então ali você vai ter uma interferência de certa forma destrutiva. Na física destrutiva, basicamente a aniquilação total do som. Então naquele ponto não vai ter vibração, não vai ter barulho. Mas para a gente entender, é uma coisa ali que fica bagunçada e que você não consegue entender de maneira necessária. Então só para a gente estar trabalhando com esse contexto. Já uma interferência construtivista, ou construtiva, ocorre quando as ondas têm a mesma fase, possuem a mesma configuração. E daí o que vai ter ali? Então você acaba amplificando basicamente o som original. Um exemplo, você tem um rádio e esse rádio você conecta ele a 50 caixas de som. Então o som que você acaba produzindo ele vai ser transmitido por igual para todo mundo. Então é uma interferência construtiva, certo? Temos a difração, que é o desvio ou o espalhamento que a luz apresenta, contornando ou transpondo obstáculos colocados em seu caminho. Então, assim, de repente você está no banheiro ali, você acabou tomando banho e você esqueceu a sua toalha, você dá um grito, mãe, traz a minha toalha. A tua mãe não precisa te ver, mas ela consegue te ouvir e vai lá correndo levar a toalha para você. É um exemplo que a gente pega como referência, tá? Vamos pegar aqui, ó, mais uma ideia. Ó. Técnicos em acústica utilizam o caráter ondulatório do som para eliminar total ou parcialmente ruídos indesejáveis. Para isso, microfones captam o ruído do ambiente e o enviam a um computador, programado para analisá-lo e emitir um sinal ondulatório que anule o ruído original indesejável. Qual fenômeno ondulatório se fundamenta essa tecnologia? Interferência, polarização, difração, reverberação ou reflexão? Muito bem, para quem acabou falando, interferência é o correto. Então aí você vai estar trabalhando com uma ideia de uma interferência que ela seja destrutiva. Então aí você aniquila esse som e você limpa de ruídos o espaçamento que você quer, certo? Bom, efeito Doppler que temos ali, ó. Então o nome do efeito Doppler é uma referência ao físico austríaco Christian Johann Doppler, que o estudou e o descreveu. Ele escreveu um artigo onde afirma que a frequência do som percebida por um observador depende do movimento relativo entre a fonte emissora de som e o observador. Esse fenômeno pode ser descrito da seguinte forma, que veremos na equação logo na sequência. Mas o que é o efeito Doppler? É a alteração da frequência sonora percebida pelo observador em virtude do movimento relativo de aproximação ou afastamento entre a fonte e o observador. Isso é importante para que a gente consiga estar frisando aí, certo? Aqui você pode chamar de observador, que é o normal na física, ou ouvinte, que nesse caso aqui casa bem essa informação, certo? Vamos ver ali, qual que é a ideia que você vai ter? Então você tem uma fonte emissora, certo? E você tem basicamente ali um observador que ele pode ou não estar em deslocamento, certo? A gente vai ter ali que essa versatilidade pode apresentar assim, uma aproximação ou um afastamento. E nessa tendência, a gente temos aqui então a equação que representa o efeito Doppler, certo? Onde temos ali o F' que representa a frequência que está sendo ouvida por esse observador, por esse ouvinte, F que representa a frequência emitida que teremos ali, V que representa a Vsom, velocidade do som que eu vou ter no ambiente, tá? Tem ali a velocidade da fonte, que é o veículo em deslocamento que teremos ali, e também teremos a velocidade do observador.
Em 98% das circunstâncias, a velocidade do observador é nula porque ele se encontra em repouso, certo? Mas saibam que existem casos ali que ele pode estar sim em deslocamento. Bom, vamos dar uma olhada em um exemplo aqui, ó, e fala o seguinte, ó, uma ambulância desloca-se a velocidade de 50 metros por segundo, aproximando-se e, posteriormente, afastando-se do observador em repouso. Imaginando que a velocidade do som seja de 330 metros por segundo e que a frequência emitida pela ambulância seja de 900 Hz, determine a frequência ouvida na aproximação e no afastamento. Vamos dar uma olhada para a gente trabalhar com essas questões. Então, ali, ó, perceba que na aproximação a distância vai diminuindo com o passar do tempo, certo? Ou seja, para a gente representar o diminuindo, a gente usa o sinalzinho de menos. Trabalhando com essa circunstância, leve em consideração que a velocidade precisa estar em metro por segundo, que já está, mas caso esteja em quilômetro por hora, há necessidade sim de fazer a conversão. Mas vamos aplicar esses dados ali, ó. Então teremos 900, que é a frequência que está sendo emitida, certo? Temos ali 330, que é a velocidade do som, mais a velocidade do observador ou ouvinte ali, que é zero. Então vamos ter ali na parte de baixo 330 menos 50. E a partir disso a gente consegue estar trabalhando fazendo os produtos. A parte de cima vai dar 297 mil, na parte de baixo apenas a subtração, que vai dar 280. Efetuando essa divisão, chegaremos ali em 1060,2 Hz, certo? Nesse caso, perceba que a frequência que está sendo ouvida está sendo maior que a frequência base que a ambulância está emitindo. Então, nessa configuração, a gente vai ter que o som ele é definido como agudo, certo? Então, a gente tem essa representação. Então, faz um barulho na aproximação e no afastamento ele muda o conceito ali, porque a distância está ficando cada vez maior com o passar do tempo. E o que está acontecendo a partir disso? Se está ficando maior, está ficando mais distante, então a gente usa o sinal de mais como referência. Mesmo sistema de cálculo, só que na parte de baixo, por sua vez, utilizamos o sinal de mais agora. E vai ficar como? Só a parte de baixo se altera, no caso ali, né? Então vai ficar 380, vai ficar 297 mil divididos então por 380, o que resulta em 781,2 Hz. Nesse caso, ó, a frequência que teremos ali, pessoal, ela vai definir basicamente um som que é definido como um som grave, certo? Então, isso a gente tem essa configuração que acaba ocorrendo e daí a partir dessa delineação a gente consegue ter essas atribuições da característica do som, certo? Bom, para a nossa avaliação, alguns avisos para vocês, certo? Então, o que eu posso dizer ali, ó, durante a avaliação é expressamente proibido a saída da sala, certo? Outro fator, deve-se preservar o silêncio no decorrer da avaliação. O estudante poderá utilizar durante a avaliação apenas lápis, caneta, borracha e calculadora. É proibido o empréstimo de material no decorrer da avaliação. O material, gente, é de sua responsabilidade. Se você esqueceu, paciência, eu não tenho o que fazer. Então, assim, não esqueçam, certo? Se for o caso, uma semana antes já jogue na mochila o seu material. Não esqueçam disso, que não vai ser permitido o empréstimo durante a avaliação, certo? O resultado final das questões de cálculo deverão estar a caneta. As respostas das questões discursivas também deverão estar a caneta, certo? Ali, todo material que não for utilizado durante a avaliação deverá estar dentro da sua mochila e a mochila deverá estar embaixo do quadro, certo? Então, assim, essas são as orientações que teremos ali. Então, vão se organizando para as provas a gente estar fazendo ele da maneira mais adequada possível, seguindo essas orientações iniciais, certo? O importante, com essa revisão, baseado nos estudos que vocês têm ali e também no material que vocês têm, que encontra-se no seu caderno e também com o material didático que você tem, estudem isso que você consegue dar um suporte bem amplo de conhecimento, vai ter uma bagagem que seja adequada para você estar fazendo a sua avaliação com êxito, ok? Então, seria esse o conceito que tenho para estar trabalhando com vocês ali e bons estudos. E garanto que vocês terão sucesso na avaliação se vocês seguirem essas dicas que eu falei para vocês ali. Então, se apoiem no material que vocês têm e também nos demais componentes que vocês acabam utilizando como referência, certo? Façam uso desses materiais, que isso vai ser bem pertinente para vocês
no decorrer da avaliação, no decorrer do ano letivo e também ao longo do que vocês vão ter ali de eventuais ali exames, até externos ao nosso curso.